Bom dia, tudo bom? Chegamos no lindo dia de sábado. Que coisa boa, como é bom ter você aqui. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Como é bom ter você aqui. A minha oração é que neste dia você seja mais abençoado ainda do que ontem, que você esteja bem, que a tua saúde esteja bem, que a prosperidade continue na tua casa, a harmonia dentro da tua casa, e que teu sábado seja maravilhoso e que o teu domingo seja uma bênção na presença de Deus, o teu início de semana amanhã, que é domingo, o primeiro dia da semana, que você possa ter comunhão mais ainda com o Espírito Santo de Deus. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques. Estamos aqui juntos para nos alimentar com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos nós, então? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Abriu a Bíblia? Olha aqui. A Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Diz assim o título: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Vamos lá? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E assinando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camisarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as suas vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos,
expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Olha que capítulo lindo. O que é que a gente aprende nessa leitura? Eu já falei com você que eu tenho a Bíblia explicada. E eu gosto de ver algumas coisas aqui. O que é que a gente encontra aqui? Do primeiro versículo desse capítulo 12 que nós estamos lendo, até o versículo de número 11, a gente nota a referência de certas pessoas. Quem que está aqui? Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, homem capaz de perseguir os humildes apóstolos de Jesus. Está aqui. Tiago, que morre pela sua fé, certo? Que era discípulo de Jesus. Pedro, que pela fé é salvo da prisão. Tiago é morto, Pedro é salvo da prisão, daquela forma maravilhosa, quando ele acha que ele está tendo um sonho, mas o anjo está tirando ele da prisão. Olha só. Alguns pela fé escaparam do fio da espada, outros pela fé morreram ao fio da espada. Olha que coisa interessante. Hebreus 11:34 Hebreus 11:34 fala a respeito de alguma coisa sobre isso. Será que a gente encontra aqui Hebreus? Vamos ver? Vamos ver o livro aos Hebreus. Eu já disse que ele costuma sumir daqui, mas ele está por aqui. Hebreus. Hebreus capítulo 11, olha o que diz aqui. O versículo 34 de Hebreus 11. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Olha que coisa maravilhosa. Olha o 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Essa era a vida dos que seguiam a Cristo. E aqui a gente encontra o quê? Maria e seu filho, João Marcos, a menina Rod, que é quem escuta a voz de Pedro e diz que Pedro está batendo na porta e não acreditam nela, porque Pedro estava preso, e outras pessoas que estavam em oração. Olha que coisa maravilhosa saber que enquanto um é morto, o outro está preso, a perseguição está ferrenha, mas o povo não para de orar. Existia uma reunião na casa de quem? Da irmã Maria. Que coisa maravilhosa. Essas reuniões de oração, mas de oração verdadeira. A gente encontra ali uma coisa interessante. Quando Pedro, a menina escuta a voz, vai lá e diz, Pedro está aí, está batendo na porta. Não é nada, você está ouvindo voz, deve ser o anjo dele. Olha que coisa interessante. E Pedro continua batendo, e eles ficam tão eufóricos quando vê. Pedro diz, cala a boca, calma. E conta o que aconteceu. Olha que interessante, esses dias nós fizemos a leitura da epístola de Tiago. E lá se refere a isso. Pedro manda dizer, vai lá e diz a Tiago o que aconteceu, que coisa maravilhosa. Olha só. E aí, a gente encontra aqui a diferença entre a porta de ferro do versículo 10 do capítulo 12. Olha aqui, porque aqueles, na verdade, aqui, de Atos. Espera um pouquinho. O versículo 10 do capítulo 12 de Atos. Olha o que diz. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, do versículo 10. E a porta do pátio, o versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. Olha só, a porta de ferro foi aberta, Pedro passou, certo? Do versículo 10. E aqui também se fala uma outra porta, a porta do pátio. Uma menina chamada Rod saiu a escutar. Era necessário um milagre para abrir a primeira. E Deus fez esse milagre, operou através do anjo. Que coisa maravilhosa, Deus opera milagre, creia. Não desanime, não. O milagre de Deus está posto na tua vida. Tome posse dele nesse dia. A segunda podia ser aberta do lado de dentro, por uma menina. E por isso aí não foi preciso Deus operar nenhum milagre.
Quando a porta está fechada, de uma maneira que o homem não pode abrir, Deus opera o milagre e abre. Quando a porta pode ser aberta pelo ser humano, a menina vai lá para abrir a porta. Ela escuta e sai gritando e vem, abre aquela porta. Então, acredite, o milagre que é para Deus fazer, você não precisa se preocupar, Deus vai fazer. O que é para você fazer com as suas ações, Deus vai te dar estratégia e sabedoria para fazer. Que coisa maravilhosa. Do versículo 12 ao versículo 17, nós encontramos as orações respondidas. Notemos com respeito a esta reunião de oração. Qual era a localidade? Onde era a reunião de oração? A casa da mãe de Marcos. Provavelmente uma viúva que era bem de vida. O acordo, qual era o acordo? Muitas pessoas oravam juntas, elas se reuniram de comum acordo para orar em um propósito só. Então, se Deus tem chamado você para reunir algumas amigas suas, alguns amigos seus, para fazer um propósito de oração por alguém, por alguma causa, faça na direção do Espírito Santo de Deus, certo que a resposta chegará. Olha só, e aí muitas pessoas oravam juntas, a persistência e a fé. Elas ficaram orando, enquanto um era morto e o outro estava preso. Mas elas perseveravam em oração, a sua fé aumentada e viram o milagre acontecer. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que a nossa fé seja aumentada ainda mais através da leitura e do conhecimento da palavra de Deus. Vamos continuar orando, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar. Orar, mas não uma oração qualquer, orar com fé, acreditando que o milagre vai ser feito através de Deus. Deus fará um milagre na tua vida, como eu creio que fará um milagre na minha vida. Eu creio que o milagre será concluído, realizado no nosso país, na nossa nação. Beijo no seu coração, Deus abençoe e Deus abençoe a tua vida mais uma vez nesse dia. Bom final de semana, bom final de sábado. Deus te abençoe.